Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as mulheres no esporte e dando foco aí pro nosso eixo, que é a capoeira. Bom, se você não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira, mas aqui você pode me chamar de Pipoca. Eu sou capoeirista, historiadora, especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e em gestão cultural. Esse é o 5º episódio de uma série de 8 episódios, onde nós recebemos 7 mulheres de diferentes idades e de diferentes grupos para falar um pouco sobre questões de gênero dentro dos espaços da capoeira. Se você não tem acompanhado, basta olhar no nosso canal que os episódios vão estar disponíveis para você. E para uma questão de acessibilidade, vou me autodescrever. Bom, eu sou uma mulher ruiva, de pele clara. Eu tô usando uma blusa marrom, meus cabelos são volumosos e a minha blusa tem uma gola V e padrões em marrom e uma estampa mais clara próxima à gola e às mangas. Com o passar dos anos, vimos observando uma abertura maior para as mulheres no esporte, não apenas na capoeira, mas em outras categorias também. Além disso, é importante observar que a capoeira, como uma luta de resistência do Brasil, ela vem carregada de muitas outras trajetórias. Então é importante que a gente possa entender como a gente está encaixado dentro dessas lutas, dentro dessas resistências, inclusive também dentro do espaço do esporte, do espaço de reconhecimento. As mulheres estão na capoeira há tanto tempo quanto muitos homens e muitas delas foram invisibilizadas e tiveram muitas vezes as suas histórias marginalizadas, postas à margem. A gente não conhece as primeiras mulheres capoeiristas, não é à toa, né? É uma questão estrutural, um apagamento histórico que já foi discutido aqui. Mesmo que a gente tenha discutido brevemente, eu acho importante que a gente possa aprofundar esse debate, se não agora, em outros momentos, em outros espaços, e que você possa discutir também com as mulheres que vivem com você, próximo a você, do seu grupo, e se questionar quais foram as mulheres que vieram antes de nós e como elas são lembradas, se elas são lembradas e quem são elas e onde elas estão. Apesar de uma predominância masculina, com o passar dos anos a gente tem questionado cada vez mais esse protagonismo que nos é negado, por muitas e muitas vezes, em alguns campeonatos, em alguns espaços de capoeira mesmo, e seja um espaço de estar na banda, seja um espaço de estar na roda, em momentos em que a gente compra e logo em seguida alguém tira, enfim. São vários espaços que também se tornam uma luta de resistência, não apenas por ser uma arte afro-brasileira, mas também por ser mulher dentro desse espaço. E eu volto a lembrar mais uma vez que essas questões de gênero, elas não estão exclusivas dentro dos espaços da capoeira, mas que é um problema social e estrutural. Isso não significa que ele não deva ser combatido. Isso só quer dizer que não é um problema exclusivo da capoeira, mas da sociedade como um todo. E nós, que estamos participando dessa série de episódios, estamos a fim de discutir os temas. Vamos lá? Boa tarde, galera. Eu me chamo Ana Luísa. Na capoeira eu sou conhecida como Bruxinha. Tenho 16 anos e moro no Maracanaú, numa comunidade chamada Maracanãzinho. Olá, eu me chamo Janaína, mais conhecida como Fiona na capoeira. Sou aluna do professor Pardal, equipe Capoeira Brasileira. Nós fazemos parte mais uma vez, da equipe brasileira, mas também somos projeto Terra Fértil. Saudações a todos. Sou Maria Janaína Rodrigues da Silva, conhecida na capoeira como Mestra Janaína. Faço capoeira desde 1988. Iniciei no Grupo Zumbi de Capoeira com Everaldo Ema, depois assim passando para Mestre Ulisses Ferreira Lima, que é hoje meu mestre, né, que me formou em Mestre de Capoeira em 2010. E estou aqui há 37 anos com a capoeira, trabalhando, né? Sou educadora social, né? Tenho 2 núcleos, trabalho com crianças, com jovens, né? E adultos.
Também sou professora de arte e cultura, trabalho nessa área. E assim, abranger esse lado do mundo da integração feminina, também de capoeira. Tem uns trabalhos, né, que a gente faz aí magnífico, muito bom, importante, interessante para a mulherada na capoeira, assim a gente estando lado a lado com os homens. Venha com a gente nesse Salve Salve. Olá, eu me chamo Karine de Oliveira Amaro, sou mais conhecida dentro da capoeira como Mestra Gata Braba. Comecei capoeira em meados de 88 para 89 com o Mestre Ferrim. Até então eu era simpatizante de capoeira, andava com os capoeiristas, porém não praticava capoeira. E começou um projeto do Mestre Ferrim na escola onde eu estudava, o Júlia Jorge. E fiz 1 ano de capoeira com ele. Eu sempre gosto de detalhar esse momento, porque foi um momento da minha primeira vivência, né, com a capoeira, meu primeiro gingado e meu primeiro professor. Depois disso, passei 10 anos, né, viajei, fui morar fora, casei e em 97 retornei para a capoeira e dessa vez com o Mestre Samurai, né, e desde então estou até hoje dentro da Terreiro Capoeira, que vai fazer 29 anos. Sou mãe, sou avó, sou esposa, tenho um projeto social que se chama No Terreiro das Tijubinas, onde esse ano eu vou completar 6 anos de projeto. Nós vamos fazer nossa 6ª edição e amo capoeira, amo trabalhar com a cultura popular, né? Porque eu sei que a capoeira tem um leque imenso de coisas que a gente ainda tende a descobrir. Olá, me chamo Anabel Bernardo Pinheiro. Na capoeira sou conhecida como Bel. Iniciei a capoeira em 2001, aos 16 anos, com a mestra Wanda, no bairro Canidezinho, em Fortaleza, Ceará. Atualmente eu treino com o contramestre Macarrão. Sou professora do grupo Aruanda Capoeira. A nossa sede fica em Brasília e o mestre é o mestre Igor. Olá, eu sou Marina. Na capoeira o pessoal me conhece por Tijubina. Atualmente eu tenho uma graduação de professora de capoeira. Estou na capoeira desde 1996. Sou mãe atípica, mãe de 4 filhos. Olá, me chamo Ruth da Silva Pereira. Na capoeira eu sou a professora Ruth. Faço parte da AZC, Associação Zumbi Capoeira. Treino com o mestre Jackson lá no Pirambu, e faço parte também aqui do Centro Cultural Mestre Lula, Temos mestre Carla e mestre Lula também, Eu ministro aulas de jongo, de samba, musicalidade, dentro da capoeira. Segundo a ONU 2021, as mulheres representam menos de 40% dos indivíduos envolvidos no esporte. Além disso, as mulheres existem 2 vezes mais de praticar o esporte, por questões de gênero, por estigmas envolvidos, por questões do corpo, das modificações que isso podem estar, que o esporte, a prática do esporte podem estar acarretando em um corpo menos feminino. Além disso, também uma questão de falta de incentivo e também falta de modelos femininos dentro dos espaços. A mudança das mulheres se amostrar mais pela capoeira por conta que tem muitos aulões que conhecem mais as mulheres, campeonatos como o VMB, que tem a categoria feminina, e dá um valor a mais para a mulher, o que elas não tinham antigamente, que era mais para homem, os homens que lutavam, as mulheres só ficavam em casa. E hoje em dia não, hoje em dia pode ter uma pequena igualdade a isso, porque tem muitas mulheres que têm muito mais nome que homem. A motivação é por conta que eu posso dizer, da criminalidade, porque é uma autodefesa, querendo ou não, para ganhar nome.
porque se as mulheres não teve uma nomenclatura lá antigamente, né? Agora, hoje em dia, tem muito mais e por isso que motiva cada dia a mais as mulheres, né? Como eu falei, tem eventos que é só de mulheres, campeonatos só de mulheres, aulões só de mulheres e etc. Como é que isso vai estar no futuro? Vai estar muito bom, porque eu vejo que tem muitas crianças que sonham em se tornar uma professora, uma graduada. Isso incentiva mais mulheres a vir para a arte. Como a mulher colocar sua filha na arte e começar a fazer a arte porque achou bonito, achou que isso seria muito bom na vida dela, e realmente é, né? E incentiva mais a filha dela e assim por diante. E se a gente for olhar as categorias profissionais, ainda vamos encontrar outros problemas, que são aí a diferença salarial. As mulheres no esporte, elas ganham 150% a menos do que os homens. Um exemplo prático, em 2019, a seleção dos Estados Unidos, feminina, ganhou a Copa do Mundo, e ainda assim, a seleção masculina ganha 4 vezes mais. A visibilidade também é uma questão. Apenas 4% dos conteúdos televisivos que são cobertos de esporte são de esportes realizados por mulheres. Isso vai impactar diretamente na participação das mulheres, que buscam incentivo, pois quanto menos visibilidade, menos patrocínios nós conseguimos para alcançar outros espaços de esporte, entre outras possibilidades que nós podemos estar alcançando. Além disso, as mulheres estão mais suscetíveis a sofrerem assédios morais, sexuais, dentro do esporte, tanto nas categorias de base quanto nas de alto rendimento. E a denúncia se torna cada vez mais complicada, pois há uma grande retaliação dessas mulheres e um encerramento da sua carreira profissional. Eu acredito que seja por conta dessa nova geração que vem chegando, vem somando, né, com mais informações e novos orientadores, né? Hoje é mais comum da gente ver mestres, professores, esposos, esposas, né, namorados, incentivando seus parceiros, né, incentivando seus alunos ali, seus alunos não, as suas alunas, na verdade, né, porque eu tive o prazer de conversar com a mestra Felina quando ela estava viva, e ela me contou relatos que antes era mais difícil de ter daquele incentivo, né? E eu acredito que essa foi uma grande mudança. As informações que estão mais fáceis, essa nova geração que vem chegando com força, chegando para somar, e esses novos orientadores que hoje têm feito uma grande diferença. E no futuro, eu acredito, mesmo de verdade, que vai haver mais mulheres e meninas ocupando o lugar que já é nosso. Esse lugar já é nosso, só falta a gente ir lá ir. Então, eu acredito mesmo, fervorosamente, que terá mais meninas e mulheres nessas frentes. Entendendo o tamanho da problemática, a ONU Mulheres, em parceria com a COI, o Comitê Olímpico Internacional, tem tomado medidas para que esses números possam ser reduzidos. Mas não tem sido suficiente. Muitas de nós passamos por episódios constrangedores e violentos, por vezes, né? Dentro dos espaços que deveriam ser espaços de acolhimento. Isso me faz questionar mesmo e pensar sobre o que nós podemos fazer dentro dos nossos espaços para que possam se tornar espaços mais seguros, para que mais meninas possam entender a capoeira não só como uma prática cultural, mas também como um esporte. E entender que aquele também é um espaço que pode ser delas. E dentro disso tudo, se sentirem seguras para praticar ou não, se assim convier. Bom, eu vejo assim, o engajamento das mulheres hoje na capoeira está muito assim, bom, né? Ótimo demais, né? E assim, cada vez mais vai crescendo, né? A gente vê assim,
as mulheres aí trabalhando com a capoeira mesmo, né, dando a aula, trabalhando em casos importantes com a capoeira, com as crianças também. Tem muitas das meninas que trabalham em creche, né, fazendo futuro com as crianças da creche, é assim, um trabalho bem, muito profissional. E o engajamento também nos campeonatos, a gente vê cada revelação hoje feminina da capoeira, né? Também falando em outro esporte também, a gente vê aí as mulheradas crescendo aí no futebol, no vôlei, no surf, no skate. E diferente não é a capoeira, né? A capoeira está crescendo muito, a gente de admirar, eu fico muito admirada com as mulheres hoje, né? Parabenizar também as mulheres pelo conteúdo que elas têm hoje da capoeira, as músicas que elas fazem, né? Elas treinam mesmo para valer, vão buscando conhecimento, aí, né, no dia a dia, na luta, trabalhando e realmente mostrando para que veio, né? Mostrando o seu lugar na capoeira, né? Buscando com maior assim, intenção, porque antigamente era difícil a gente encontrar muitas mulheres assim que se engajavam muito, né? Era poucas, tinha assim, mas que não tinha muito, não como agora tem bastante, né? E assim, então é uma revelação incrível, né, da capoeira, as mulheres hoje, né, que fazem assim seus trabalhos, o conteúdo. E não deixo também de lá dizer das mestras que também tá aí, elas também não ficam para trás, né? Elas sempre estão ali trabalhando, buscando estar junto. Então assim, quando todo mundo se encontra é bom demais, maravilhoso. Eu adoro, amo ver essas meninas aí fazendo mesmo o seu papel, né? Para quem veio, estamos aqui para isso, para mostrar que a capoeira é também para as mulheres. É importante sim que a gente possa ver mais mulheres engajadas em vários espaços, seja tocando os instrumentos, organizando eventos, nos banners, enfim. É importante que a gente possa se reconhecer e se encontrar nesses espaços. Quando a gente se vê em mais espaços, quando a gente se vê nos cartazes, quando a gente se vê representando, eu digo a gente vê mulheres nesses espaços, nesses protagonismos, e isso mexe com o horizonte de expectativas também das novas gerações, né? De que elas podem alcançar aqueles espaços. Um horizonte de expectativas que está além da nossa imaginação. Como que a gente pode dizer que vai estar daqui a 15, 20 anos, 30 anos? Será que a gente vai ter mais espaços? Será que a gente vai ter mais reconhecimento? E quais são as medidas que a gente está tomando para que isso aconteça? Além de estar ocupando esses espaços, como a gente pode fazer com que mais mulheres estejam ocupando esses espaços de forma mais segura? E quando a gente fala sobre revelações, sobre meninas que estão se saindo bem, isso é super importante. E é importante que a gente entenda o que é necessário para que essas revelações aconteçam. Oportunidade, segurança, incentivo, e qual é o nosso papel dentro disso tudo? Como que a gente tem apoiado mais meninas? Como a gente tem incentivado? Bom, e esses são questionamentos e auto-reflexões para que a gente possa estar avançando. Eu acho que vem assim, gradativamente, devagarinho, mas hoje em dia as mulheres têm mulher no futebol, né? Mulher no jiu-jitsu, mulher em vários outros esportes assim, que você nunca imaginaria que a mulher iria chegar. Mas eu acho que ela gosta de desbravar, né? Pelo menos assim, um exemplo na minha casa, minhas filhas elas fazem capoeira e fazem jiu-jitsu. Eu tenho uma filha que é medalhista, né, no jiu-jitsu. E eu acho que é um incentivo também dentro de casa, né, a prática do esporte. As escolas, né, as academias estão aí abertas. Eu acho que o tempo está mudando, né? O tempo vai mudando, a gente vai evoluindo e a tendência é crescer cada vez mais. O que teria motivado essa mudança? Às vezes, acho que N fatores, pode ser cultural, né? Vai mudando o tempo e as pessoas vão mudando a cabeça delas, né? Em relação ao esporte. A mudança do corpo também, a mulher às vezes ela tá no fisiculturismo, ela tá no... como é que é o nome daquela que a gente falou no instante? CrossFit, né? Capoeira, né? Então às vezes mais também pro lado da saúde, da vaidade, né? E também pela prática de
de segurança nas artes marciais, né? Que às vezes a mulher encontra tanta violência que eu acho que ela já procura também esses esportes para poder ter uma defesa pessoal. Como é que você acredita que essas questões vão ser tratadas no futuro? Mais ainda. Acho que vão crescer cada vez mais. É o que eu espero. Interessante falar sobre os exemplos dentro de casa, pois são exatamente as relações familiares, as relações de dentro dos domicílios que muitas vezes vão mexer com a nossa interpretação sobre o que é normal e o que não é. Se é normal uma mulher acumular 2, 3 cargas horárias de trabalho, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho com as crianças, seja o trabalho de fato de carteira assinada, enfim, seja como for, é importante que a gente possa perceber sobre como o que a gente vive reflete em quem nos observa, nas nossas futuras gerações. A gente está aqui nesses 8 episódios e assim, eu não sei quem nos assiste, eu sei que são vocês, mas como isso vai impactar nas futuras gerações, eu não sei. E também eu não quero me prender muito a isso, porque pode mexer com as coisas que a gente está dizendo. Essas são as minhas opiniões da Jéssica de hoje, da Pipoca de hoje, de 2025, e que daqui a alguns anos elas podem ser diferentes. As meninas daqui também, elas são protegidas pelo tempo. E eu acho que é importante que a gente possa também refletir sobre essas coisas no futuro. Que daqui a alguns anos a gente possa voltar aqui e ver se de fato alguma coisa, alguma opinião nossa mudou, ou se a realidade que nós vivemos mudou, ou se o trabalho que nós temos feito para nossa comunidade tem causado impactos positivos ou negativos, seja como for. Mas nós esperamos, né, que as futuras gerações elas possam sim encontrar, não apenas em nós, mas ao redor, próximo a elas, dentro de casa até, exemplos positivos de mulheres que conhecem os seus próprios direitos e que possam viver bem, viver em segurança, viver exercendo as vontades sobre si mesmas. Essa mudança das mulheres, da quantidade de mulheres no esporte, ela vem sendo mais do que necessária. As mulheres têm uma visão um pouco diferente, e quando eu falo as mulheres, eu não falo todas, eu falo a maioria delas, porque também tem homens que têm essa visão com mais sensibilidade, com mais detalhes, né? E então, quando eu falo as mulheres, eu falo a maioria delas e não excluo os homens de estarem nessa posição também. Mas a maioria das mulheres tem essa visão com mais acolhimento dentro da prática, onde você recebe um aluno e você recebe ele um pouco de forma diferente, onde você tenta visualizar não só aquele momento da prática em si. Então tem sido um ganho muito grande para todos os esportes de forma geral, a presença feminina dentro deles. Na capoeira, as mulheres sempre tiveram dentro, principalmente com seus companheiros, né, ou como alunas, muitas com a dificuldade de chegar numa graduação mais alta, mas estavam lá, ajudando na construção dos eventos. Não tenham dúvida que a maioria dos eventos tem sempre mulheres, na maioria deles tem sempre mulheres na organização, ajudando, contribuindo com o desenvolvimento desse evento, com a organização dele, melhorando o evento de forma geral. E no futuro eu vejo as mulheres cada vez mais presentes na liderança e na condução desses eventos, porque por muitos anos estavam só ali nas coxias, podemos dizer assim. E hoje em dia muitas das mulheres estão à frente realmente. Fácil não é, porque dá aquele medo, dá aquele friozinho na barriga. Por muitas vezes ela diz, não, eu não vou ter coragem de falar, e o mestre, né, para ajudar, né, talvez não intencionalmente, diz, não, então deixa, eu vou à frente, e acaba que as mulheres vão ficando realmente para trás nesse contexto. Não é fácil, mas são barreiras que a gente tem
que superar e que a gente realmente tem que estar à frente e só vivenciando e superando esses medos de estar com o microfone na mão, de estar conduzindo um evento, de estar à frente de rodas, é que isso vai mudando. É realmente só com a prática, né, e vencendo esses medos, para que no futuro a gente possa realmente estar numa quantidade mais equilibrada de condução de eventos, de aulas, de trabalho. Diante disso, é importante que a gente possa se enxergar individualmente, né? Diante de tantas observações, que a gente possa se entender qual o nosso protagonismo dentro disso tudo. E que a gente não precisa ser necessariamente algo de alguém para poder realizar o nosso trabalho, ou para poder se entender enquanto sujeito, ou se perceber dentro do seu grupo, dentro do seu projeto, de onde você faz parte. Se entender enquanto protagonista das nossas próprias histórias é tão importante quanto vivê-las, né? Eu vejo assim. Eu acho que a gente tem sim que fazer parte e nos entender enquanto participantes, nos entender enquanto possíveis agentes de mudança no cenário que a gente vive. Se isso te deixa desconfortável de alguma forma, que a gente possa se valorizar e acreditar também no nosso potencial de fazer as coisas, potencial de realização dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios interesses. E para além da capoeira também, na vida, né? Com certeza essa mudança ela é real, ela vem acontecendo porque cada vez mais a mulher está batalhando pelo seu espaço na sociedade. Nós estamos nessa luta, não é só as mulheres da capoeira, mas as mulheres em geral estão nessa luta para transformar essa cultura machista, essa cultura misógina, né, que é ódio, aversão às mulheres, que muitos homens têm, a grande maioria, e é repassada de pai para filho, né? Nós temos um verdadeiro patriarcado que conserva isso de maneira inconsciente. Eu não estou dizendo que as pessoas são, fulano é ruim, os homens são ruins, não é isso não. Mas de maneira inconsciente existe essa misoginia, essa aversão à mulher, essa fala da mulher desvalidada. E está mudando porque a mulher está conquistando seu espaço em todos os âmbitos, né? E na capoeira, de maneira específica, nós temos mais mulheres conscientes, temos mais mulheres que estão conseguindo dar as mãos umas para as outras, realizar projetos juntas. O Integração Feminina do Estado do Ceará é um projeto que é realizado por mulheres de grupos distintos, mulheres de longe. Eu conheci as meninas quando eu entrei no grupo, né? E, assim, tá mudando através dessa luta. E como é? Através da informação, principalmente através da informação. Mulheres que hoje têm a sua própria academia. Nós temos aqui no Estado do Ceará mestras que fundaram seu grupo de capoeira, né? Meteram o pé e fundaram seu grupo de capoeira. Isso é maravilhoso, isso é excelente, isso é histórico. São os primeiros grupos de capoeira fundados por mulheres no estado do Ceará. Isso fica na história do Ceará e é uma coisa que a gente deve se orgulhar e deve apoiar isso. As mulheres, elas devem crescer. E nós não estamos falando de ultrapassar os homens, não é uma guerra, não é uma disputa. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Não é uma disputa. É um lugar de direito, a gente busca um resgate histórico, né? Um lugar normal, é natural que eu possa entrar nesse salão e dar aula também, e ser respeitada da mesma forma que um homem é respeitado, que outro professor é respeitado, independente de gênero, né? Então, é isso, eu acho que é maravilhoso ver a mulher ter na sua academia. Nós temos aqui também professoras que têm a sua própria academia dela, espaço físico, isso é maravilhoso, e tem os seus alunos, e é isso, essa batalha de todo dia a gente tá vencendo, a informação, ela chegando, a gente trabalhando. Como assim essa informação? As novas gerações, entendendo que elas podem também, elas vão conseguir evoluir, vão ter um futuro ainda melhor. Hoje eu vejo meninas saltando lindamente, cordas iniciais,
jogando lindamente a capoeira, tocando instrumento. Não estou falando só de quem salta, quem floreia. Estou falando também de meninas que tocam uma coisa mais linda do mundo, tocar. Coisa mais linda do mundo, né? Isso aí é porque elas já sabem que isso é possível. Elas não são aquela menina, que era eu, lá em 96, que não podia pegar nos instrumentos. Porque eu era menina, porque eu não sabia pegar, então não tinha direito nem de tocar no instrumento, né? Depois, com o tempo já grande, foi que eu fui pegando o instrumento, aí eu fui comprando alguns instrumentos e consegui aperfeiçar, né? Hoje eu toco, graças a Deus. Tive que aprender tudo, mas quando a gente aprende mais jovem, ainda fica mais fácil. Então é isso, é essa conscientização de que é de igual para igual, que tá tudo certo, que homem e mulher, que ser humano, minha gente, ser humano, bicho, natureza, merece respeito. Respeito, a gente só precisa respeitar, né? Independente da sua escolha de gênero, de sexualidade, a gente só precisa respeitar, compreender, respeitar. É isso, eu acho que a chave da coisa é a educação, é levar essa educação para as nossas salas de aula, né? Nas aulas de capoeira, no nosso dia a dia, esses debates, essas conversas. Eu acho que é isso que vai garantir ainda um futuro ainda melhor. Nós temos sim uma boa fornada de meninas chegando aí. Eu fui para os campeonatos, vi meninas jogando a coisa mais linda do mundo, eu fico tão orgulhosa, sabe? E tocando, e sabe segurar um instrumento, e sabe tocar o tambor, o samba no tambor. E é maravilhoso. Para mim, que fui uma menina que não podia tocar nos instrumentos, é maravilhoso. Tem uma coisa que eu vivi, rapidinho, que foi uma coisa maravilhosa. Eu era capoeirista, bem novinha, eu nunca tinha visto uma mulher saltar. Aí um dia eu fui pra praia treinar, tentar alguns floreios, né? E eu vi uma menina que saltou e deu um mortal. E eu fiquei assim, passada. Ela deu um AU e um mortal. E hoje, já grande, essa menina é a mestra Esperança, né? E na época eu não sabia, depois eu nem cheguei a conhecer. Era uma menina assistindo a outra, ela nem sabia que eu tava olhando pra ela. E quando eu vi aquela menina dando mortal, eu disse, meu Deus, uma mulher dando mortal, a gente também pode. E aquilo ali abriu a minha mente, abriu o meu coração, abriu... Ela nem sabe, eu já contei essa história pra ela e tudo, minha amiga, mestra Esperança. E hoje, né? Mas na época a gente nem sabia quem era quem. E ela nem sabe aquela menina, a semente do bem que ela plantou no meu coração naquele dia. E é uma lembrança linda que eu tenho. Então é isso. Uma puxando a outra, através do exemplo, através da educação, levando a informação, entendendo, incentivando, evitando a rivalidade, né, gente? Evitando a crítica desnecessária, olhar. É uma coisa que eu, infelizmente, fico muito triste, é ver essa rivalidade entre as mulheres. Ai, fulana não executa golpe, fulano de tal, não faz coisa tal. Gente, dá a mão, cara. Se puder, dá a mão. Entendeu? Cada um de nós tem a sua batalha. Não dá para ficar se comparando. Não dá para ficar se medindo. Nós precisamos é dar a mão. Um ser humano dando a mão pro outro. Se fortalecendo pro bem. Tem tanta coisa ruim, né? Intencionalmente ou não, eu acho interessante que a gente possa observar, para além das ações de um outro, as nossas próprias intencionalidades. O que é que a gente tem feito com intenção de algo? O que é que eu faço com a intenção de mudar algo? O que é que eu faço com a intenção de beneficiar algo ou alguém? Nisso eu trago a reflexão sobre como que a gente pode estar incentivando mais mulheres a participarem da capoeira enquanto esporte, seja com premiações igualitárias, seja com tentar ajudar mesmo, patrocinar um transporte, uma camisa, seja o que for, uma inscrição, né? Eu acho que a gente tem que encontrar nossos caminhos e a forma como desejamos trabalhar. Pronto. Eu acho que essa mudança, né, vem acontecendo, acho que constantemente, né, pois quando é plantado na nossa cabeça que uma não é contra a outra, né? Que antes tinha muito isso de uma mulher ser contra a outra, uma querer ser melhor do que a outra. Quando o tempo foi passando e conseguimos nos aliar,
né, principalmente com as falas das mestras, né, que as mestras, creio eu que antes também tinha essa rivalidade, né, mas conseguimos, graças a Deus, quebrar essa barreira. Ainda existe, né, um pouco dessa barreira ainda, mas se for ver no todo, a gente conseguiu quebrar. Eu acho que essas mudanças vêm acontecendo constantemente, né, acho que quando se coloca uma mulher no poder, né, ela consegue inspirar outras meninas, outras mulheres, né, e assim, né, a gente vem quebrando essas barreiras. Diante de toda essa conversa, a gente sabe que a representatividade ela é importante. Saber que existe uma mulher ou que existia uma mulher capoeirista que ocupou determinados espaços é importante porque a gente pode, a partir disso, se ver. E a partir desse se ver, a gente poder imaginar um caminho de outras possibilidades. Eu falo isso porque há alguns anos atrás a gente não via tantas mulheres e agora nós já vemos mais. E no futuro veremos mais e mais e mais. Para que a gente possa ocupar mais espaço e que as meninas elas possam estar se sentindo integradas desse espaço e que elas possam se sentir representadas numa roda, numa banda, quando ela vê as mulheres tocando no berimbau e saber que ali também é o espaço delas, tocando berimbau, jogando, saltando. Entender que nós somos capazes mexe com o imaginário que muitas vezes foi construído por gerações e gerações, dizendo que nós seríamos incapazes, dizendo que o lugar da mulher deveria ser a cozinha, deveria ser, sei lá, enfim, muitos outros espaços. Então, é importante que a gente possa imaginar, porque o nosso imaginário ele também tem poder. Os nossos sonhos eles também têm poderes, os poderes de nos fazer se manter para poder realizar em algum momento os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas práticas, sejam elas esportivas, culturais, espirituais, certo? Bom, pelo menos é o que eu acredito. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui e o episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam apreciar. Então, não esquece de deixar o seu like e enviar esse episódio para quem você acha que pode ser interessante. Então, até o próximo episódio, onde a gente já vai estar discutindo outras questões. Em caso de dúvidas, sugestões ou parcerias, escreva para pipocapod@gmail.com. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau!